Olá, crianças! Hoje vou contar uma história que Jesus contou. É a história da ovelha perdida. Ela nos mostra o quanto Deus ama cada um de nós, mesmo quando nos afastamos. Um pastor tinha 100 ovelhas. Ele cuidava de todas com muito carinho, conhecia cada uma pelo nome e sempre as protegia dos perigos do campo. Mas um dia, o pastor percebeu que uma ovelhinha havia se perdido. Ele ficou preocupado porque cada ovelha era importante para ele. Ele sabia que ela podia se machucar ou se perder ainda mais longe. O pastor deixou as 99 ovelhas em segurança no campo e saiu sozinho procurando pela ovelhinha perdida. Ele caminhou por colinas, atravessou vales e entrou em lugares muito difíceis no campo, chamando por sua ovelhinha. Ovelhinha, onde você está? Ele procurou por muito tempo. Os galhos arranhavam seu rosto. O chão estava molhado e escorregadio, mas ele não desistiu, porque amava aquela ovelha. Finalmente, ele a encontrou. A ovelhinha estava assustada, suja e cansada. O pastor a pegou nos braços, com muito cuidado e carinho. Ele a abraçou e falou: Não tenha medo, minha querida, estou aqui com você. O pastor voltou para casa, carregando a ovelhinha nos braços. Quando chegou, chamou os vizinhos e amigos e disse: Regozijem-se comigo, encontrei minha ovelha perdida. Todos ficaram felizes, porque aquele cuidado e amor eram especiais. Jesus disse: Assim é o coração de Deus. Ele se alegra quando um filho que se afastou volta para ele. Crianças, isso nos lembra que Deus sempre nos ama e nos protege, mesmo quando nos afastamos. Ele sempre quer nos trazer de volta para o seu cuidado. Até a próxima! Olá, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma parábola que Jesus contou para ensinar sobre a importância de obedecer a sua palavra. É a história dos dois construtores, um homem sábio e um homem insensato. Vamos ouvir com atenção? Jesus contou que havia dois homens que decidiram construir suas casas. O primeiro era sábio. Ele pensou: Eu quero que a minha casa seja forte, que fique de pé mesmo quando vierem tempestades. Então, cavou fundo, trabalhou bastante e construiu sua casa sobre uma rocha firme. Não foi fácil, demorou, deu muito trabalho, mas ele sabia que valeria a pena. O segundo homem era insensato, ele queria tudo rápido e fácil. E disse: Não quero perder tempo cavando, vou construir logo aqui, na areia mesmo. E assim ele fez. Levantou sua casa de forma rápida, sem se preocupar com a base. Um dia, o céu escureceu, nuvens pesadas apareceram, o vento começou a soprar forte, a chuva caiu sem parar e as águas subiram. A tempestade atingiu as duas casas. A casa construída sobre a rocha balançou, mas permaneceu firme sem cair. Já a casa construída sobre a areia não resistiu. A enxurrada a derrubou e ela caiu com um grande estrondo. Jesus explicou
que quem ouve a sua palavra e obedece é como o homem sábio que construiu sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é como o homem insensato que construiu na areia. Crianças, Jesus quer que nossa vida seja firme como a casa na rocha. Isso significa confiar nele e obedecer a sua palavra todos os dias. Assim, mesmo quando vierem dificuldades, ficaremos de pé. Que tal, crianças? Gostaram da história de hoje? Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos como o homem sábio, construindo a nossa vida sobre Jesus, que é a rocha firme? Até a próxima historinha e que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, crianças! Hoje vou contar uma história que Jesus ensinou sobre o verdadeiro amor ao próximo. É a parábola do bom samaritano. Um dia, um homem perguntou para Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? Jesus, para responder, contou uma parábola, que é uma história com uma lição. Um homem estava viajando por uma estrada, quando de repente alguns ladrões o atacaram. Eles roubaram tudo o que ele tinha e o deixaram muito machucado no chão. Passou por ali um sacerdote, um homem importante da religião. Ele olhou para o homem caído, mas não parou para ajudar. Continuou andando. Depois passou outro homem chamado Levita, que também servia no templo. Ele viu o homem caído no chão e machucado, mas também não o ajudou e seguiu viagem. Por fim, veio um samaritano. As pessoas não esperavam que um samaritano fosse ajudar, porque judeus e samaritanos não eram amigos. Mas aquele homem, ao ver o viajante ferido, sentiu compaixão. Ele cuidou das feridas, colocou o homem em cima do seu animal e o levou até uma hospedaria. Lá, o samaritano pagou para que cuidassem dele. Quando terminou a história, Jesus perguntou: Quem foi o verdadeiro próximo daquele homem? E todos responderam: Foi o que ajudou. Então Jesus disse: Vão e façam o mesmo. Crianças, Jesus nos ensina que amar ao próximo é ajudar a quem precisa, e quando ajudamos, mostramos o amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa linda história da Bíblia. Olá, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma parábola que Jesus contou para ensinar sobre a importância de obedecer a sua palavra. É a história dos dois construtores, um homem sábio e um homem insensato. Vamos ouvir com atenção? Jesus contou que havia dois homens que decidiram construir suas casas. O primeiro era sábio. Ele pensou: Eu quero que a minha casa seja forte, que fique de pé mesmo quando vierem tempestades. Então, cavou fundo, trabalhou bastante e construiu sua casa sobre uma rocha firme. Não foi fácil, demorou, deu muito trabalho, mas ele sabia que valeria a pena. O segundo homem era insensato. Ele queria tudo rápido e fácil. E disse: Não quero perder tempo cavando.
Vou construir logo aqui, na areia mesmo. E assim ele fez. Levantou sua casa de forma rápida, sem se preocupar com a base. Um dia, o céu escureceu, nuvens pesadas apareceram, o vento começou a soprar forte, a chuva caiu sem parar e as águas subiram. A tempestade atingiu as duas casas. A casa construída sobre a rocha balançou, mas permaneceu firme sem cair. Já a casa construída sobre a areia não resistiu. A enxurrada a derrubou e ela caiu com um grande estrondo. Jesus explicou que quem ouve a sua palavra e obedece é como o homem sábio que construiu sobre a rocha. Mas quem ouve e não pratica é como o homem insensato que construiu na areia. Crianças, Jesus quer que nossa vida seja firme como a casa na rocha. Isso significa confiar nele e obedecer a sua palavra todos os dias. Assim, mesmo quando vierem dificuldades, ficaremos de pé. Que tal, crianças? Gostaram da história de hoje? Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos como o homem sábio, construindo a nossa vida sobre Jesus, que é a rocha firme? Até a próxima historinha e que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma parábola muito especial que Jesus contou para ensinar como devemos receber a palavra de Deus no nosso coração. É a parábola do semeador. Vamos prestar bastante atenção? Jesus disse que certo homem saiu para semear. Ele levava muitas sementes boas e começou a lançá-las sobre a terra. Algumas sementes caíram à beira do caminho, mas como o solo era duro, as sementes não puderam crescer. Vieram os passarinhos e comeram tudo. Outras sementes caíram em um terreno cheio de pedras. Ali a terra era pouca. Elas brotaram rapidamente, mas quando o sol forte apareceu, queimou as plantinhas, porque não tinham raízes profundas. Mais sementes caíram em meio a espinhos. Até cresceram um pouco, mas logo os espinhos cresceram também e sufocaram as plantinhas, que morreram. Mais algumas sementes caíram em boa terra. Elas cresceram fortes, produziram frutos e deram colheita de 30, 60 e até 100 vezes mais do que foi plantado. Jesus explicou essa parábola aos seus discípulos. A semente é a palavra de Deus. O solo à beira do caminho é o coração que ouve, mas logo o inimigo vem e tira a palavra. O solo de pedras é aquele que ouve com alegria, mas não tem raiz. Quando vêm as dificuldades, desiste. O solo com espinhos é quem ouve, mas deixa as preocupações e os desejos da vida sufocarem a palavra. Mas a boa terra é o coração que ouve a palavra de Deus, guarda e dá muitos frutos. Crianças, Jesus nos ensina que nosso coração deve ser como a boa terra, sempre aberto para ouvir a palavra de Deus, obedecer e dar frutos de amor, bondade e fé. Quando deixamos a palavra crescer dentro de nós, nossa vida se torna cheia de coisas boas. Gostaram da história de hoje? Que tal pedir a Deus para preparar nosso coração como uma boa terra, para que a palavra sempre cresça dentro de nós? Até a próxima história, crianças!
Que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, crianças! Vocês já viram uma pérola? É uma pedrinha muito bonita que se forma dentro das conchas do mar. Elas são raras e muito valiosas. Hoje vamos ouvir a parábola que Jesus contou sobre um homem que encontrou uma pérola especial, a mais preciosa de todas. Vamos prestar atenção? Jesus disse: O reino dos céus é também como um comerciante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Crianças, imaginem esse homem. Ele viajava de cidade em cidade, olhando joias, colares e pedras preciosas. Ele já tinha visto muitas pérolas bonitas, mas um dia ele encontrou uma que brilhava diferente, tão especial que não tinha preço. Ele pensou: essa é a pérola que eu sempre procurei. Eu preciso dela. Então, com muita coragem, ele vendeu tudo o que tinha: suas roupas mais caras, sua casa, seus móveis, até as outras pérolas. Algumas pessoas acharam estranho. Você vai vender tudo por causa de uma pérola? Mas ele sabia, aquela pérola valia mais do que todas as outras juntas, e mais do que tudo. Ele não se importou em abrir mão de tudo, porque encontrou o maior tesouro. E Jesus explicou que o reino de Deus é assim: conhecer a Jesus e viver com Ele é a coisa mais preciosa que podemos ter. Nada neste mundo é mais importante que ser amigo de Jesus, nosso Salvador. Crianças, o homem da história fez de tudo para ter a pérola de grande valor. E nós também precisamos valorizar o maior tesouro que existe: o amor de Jesus e o reino de Deus. Ele é mais precioso do que brinquedos, roupas ou qualquer riqueza deste mundo. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a guardar esse tesouro no coração e viver sempre perto dele? Até a próxima história, crianças. Fiquem com Deus e com esse tesouro maravilhoso, o amor de Jesus. Crianças, vocês já precisaram pedir alguma coisa com muita insistência? Às vezes, quando queremos algo importante, precisamos pedir mais de uma vez, não é mesmo? Hoje vamos ouvir a parábola que Jesus contou sobre um homem que foi pedir pão para um amigo à meia-noite. Essa história vai nos ensinar algo muito especial sobre a perseverança na oração. Jesus disse: Qual de vocês terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer? E se o outro lhe responder lá de dentro: Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo a vocês que, mesmo que ele não se levante para lhe dar os pães, por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Vamos imaginar essa cena, crianças? Era noite, todos já estavam dormindo, a casa estava escura e silenciosa. E de repente, alguém bateu na porta. Era um homem aflito. Um visitante havia chegado de viagem, cansado e com fome, mas ele não tinha nada para oferecer. Então,
foi até a casa do seu amigo, mesmo sendo tarde, e disse: Amigo, por favor, me empreste 3 pães? Preciso receber meu visitante com dignidade. Lá de dentro, o amigo respondeu, quase reclamando: Já é meia-noite, a porta está trancada, meus filhos estão dormindo, não posso levantar agora. Mas o homem não desistiu. Ele continuou a bater na porta. Amigo, eu preciso muito da sua ajuda. Ele insistiu tanto que, por fim, o amigo levantou, foi até a porta e lhe deu o pão de que precisava. E Jesus explicou que, se até um amigo cansado respondeu por causa da insistência, muito mais Deus, que é nosso Pai cheio de amor, nos ouvirá quando orarmos com fé e perseverança. Crianças, essa parábola nos ensina a nunca desistirmos de orar. Deus sempre ouve as nossas orações, mesmo quando parece demorar. Ele nos ama e sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos aprender a orar todos os dias, insistindo com fé e confiança, porque Deus sempre está atento à nossa voz. Até a próxima história. Fiquem firmes na oração e no amor de Deus. Crianças, vocês já foram convidados para uma festa de casamento? É um dia muito alegre, cheio de música, comida e muitas pessoas especiais. Na época de Jesus, as festas de casamento eram ainda mais especiais e podiam durar vários dias. Hoje vamos ouvir a parábola que Jesus contou sobre 10 jovens que esperavam o noivo para a festa. Vamos ouvir com atenção? Jesus disse: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Naquela época, quando havia um casamento, o noivo ia buscar a noiva à noite e todos os amigos e convidados esperavam com lâmpadas acesas para acompanhá-lo até a festa. 5 daquelas jovens eram sábias, levaram óleo extra para as suas lâmpadas. As outras 5, porém, foram descuidadas e não levaram óleo a mais. O tempo foi passando, o noivo demorava, e todas ficaram com sono e adormeceram. De repente, à meia-noite, alguém gritou: Aí vem o noivo, saiam para encontrá-lo. As jovens acordaram rápido e prepararam suas lâmpadas. Mas as insensatas perceberam que suas lâmpadas estavam apagando. Desesperadas, pediram: Deem um pouco do óleo de vocês para nós. Mas as prudentes responderam: Não dá, senão vai faltar para todas. Vão depressa comprar mais. Enquanto elas foram, o noivo chegou. As 5 prudentes, com as lâmpadas acesas, entraram com ele para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras voltaram e bateram. Senhor, Senhor, abre para nós. Mas o noivo respondeu: Não as conheço. E Jesus explicou: Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Crianças, essa parábola nos ensina a estarmos sempre preparados para encontrar com Jesus. Assim como as jovens sábias levaram óleo extra, nós precisamos ter fé, obedecer à palavra de Deus e estarmos preparados para aquele grande dia. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser como as jovens prudentes que estavam preparadas. Assim, quando ele voltar,
estaremos prontos para o grande dia, para a grande festa no céu. Até a próxima história e que a luz de nossa fé nunca se apague. Olá, crianças! Que alegria estar aqui com vocês para juntos ouvirmos mais uma história da Bíblia. Agora vamos ouvir uma história que mostra o grande perdão e amor de Deus. É a parábola do filho pródigo. Um pai tinha dois filhos. O mais novo pediu: Pai, me dê a minha parte da herança? O pai deu, e o filho foi para bem longe. Lá gastou tudo em festas e coisas erradas, até que ficou sem nada, não tinha mais nenhuma moedinha e começou a passar fome. Ele conseguiu um trabalho cuidando de porcos, mas tinha tanta fome que até a comida dos porcos parecia boa. Sim, ele desejou comer a comida dos porcos. Então ele pensou: na casa de meu pai, os empregados comem bem. Vou voltar, pedir perdão e trabalhar para ele. Mas quando ainda estava longe, seu pai o viu. Correu ao encontro dele, o abraçou forte e o beijou. O pai mandou trazer roupas novas, sandálias e um anel para o seu filho. E mandou preparar uma grande festa. O pai estava muito feliz. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Era grande a alegria desse pai. Crianças, Jesus nos ensinou que Deus é como esse pai. Mesmo quando erramos, ele nos recebe com alegria, se voltarmos arrependidos. Que maravilha, não é? Que o amor de Jesus acompanhe vocês todos os dias. Até a próxima história!